partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Adir aqui, nossa bancada, pela segunda vez, terceira vez está aqui. Ele que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, está no terceiro mandato, estamos falando, claro, aqui do Assis Miguel Couto. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. E aqui, deputado, vamos falar sobre a vida parlamentar do deputado. A gente sabe que no país são mais de 540 deputados federais. O Brasil passa hoje por grandes críticas por parte da opinião pública, por parte da imprensa, por conta de algumas desarticulação no processo político, entre eles o mensalão que toma conta de toda a mídia nacional. A pergunta é, esse mensalão como refletiu dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados? Primeiro, minha saudação a você, Madruga, minha saudação ao Adir, minha saudação a todos os telespectadores de Francisco Beltrão e da região, da TV Beltrão. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e poder afirmar o seguinte: a nossa democracia é jovem no Brasil, como nós somos também jovens, né? Estamos assim nos 50 anos de idade, mas a democracia é jovem. Eu creio que nós estamos evoluindo significativamente neste sentido, para nós falarmos de um episódio entre tantos outros que acontecem no cenário político brasileiro. Falar do mensalão, se é mensalão ou não é mensalão, mas foi esse nome que a imprensa, a mídia deu, e foi conduzido desta forma em todo o processo de julgamento da ação penal 470 pelo Supremo. Para falar desse episódio, nós temos que analisar todo o contorno da política, inclusive o nosso sistema eleitoral brasileiro, que precisa de uma boa reforma, né? Eu creio que o que houve no mensalão, no meu ponto de vista, em grande parte, está associado a esse sistema eleitoral brasileiro, né? Da forma como se vota nos candidatos. Os candidatos são votados pessoalmente, mas dentro de um partido ou de uma coligação. O mais votado é o coeficiente eleitoral. O coeficiente é que vai indicar. Um sistema eleitoral à base de financiamento privado de campanha, né? Então, quem tem mais recursos consegue avançar mais, quem tem menos avança menos. E um diferencial que eu creio que exista é o diferencial do Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda que vieram dos movimentos sociais. Então, esses movimentos conseguiram fazer uma grande diferença no Congresso Nacional. Mas o que houve, no meu ponto de vista, no Congresso em 2005, porque eu já estava lá quando explodiu o tema do mensalão. Houve acho que uma precipitação por parte da condução do governo, e volto à questão do sistema eleitoral. Pelo sistema eleitoral, o governo eleito não tinha feito maioria, precisava fazer maioria para poder governar, e ao fazer a maioria usou de métodos, né, condenáveis, né, e isso não tem como negar, ou seja, houve negociações para que tivesse maioria no Congresso. Deputado, muitas vezes através de cargos, cessão de cargos, né, no governo, é assim que tem funcionado ainda, e muitas vezes, eu acho que o método mais condenável que seja esse de patrocinar financeiramente o parlamentar para que ele vote nas propostas do governo. Bom, o Brasil já tem uma lei hoje que proíbe, por exemplo, servidores públicos receber um presente, né? Um diretor lá de um departamento receber um presente de alguém que tem interesse em alguma vantagem. Quer dizer, já existe há muito tempo essa legislação que proíbe, digamos assim, que funcionários públicos, servidores públicos e mesmo políticos recebam alguma vantagem em troca. Só que esta situação foi uma situação diferente, onde o próprio governo foi o corruptor, que tinha alguns interesses para que os parlamentares votassem a favor desse ou daquele projeto. Deputado, esta situação, ela corria dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, era algo assim corriqueiro? Ou era algo velado que se fazia essas propostas de acertos? Olha, a minha avaliação é que é algo muito velado, tanto é que eu, estando dentro do Congresso, eu fiquei sabendo quando a situação estava pública nacionalmente, estava na imprensa, né?
Então, ela é um processo que se dá nos bastidores. Tu falou da legislação que proíbe. Tantas coisas que a legislação proíbe, né? A lei não permite, mas acontece, né? Ou seja, o sistema ainda é muito vulnerável, né? O sistema político, jurídico no Brasil é muito vulnerável. Há ainda... Eu creio que agora, talvez a grande escola do mensalão seja esta. Ou seja, o processo, o julgamento do Supremo, ele mostre para a sociedade de que nem tudo é possível fazer, ou seja, há limites a serem respeitados. Acho que esse talvez seja o grande ensinamento que se tire de tudo isso. Agora, eu não vejo que o corruptor seja, nesse caso, o governo. Eu acho que teria que ter uma leitura mais abrangente sobre isso. O que eu vejo? Eu afirmei anteriormente. Eu acho que é um sistema que corrompe. E isso não é só no governo federal, Adir. Isso acontece nos estados, acontece nos municípios. Você não imagina o quanto isso funciona nos municípios, e quanto menor o município, mais forte ainda. Como é que se dá as maiorias nas câmaras municipais de vereadores? Que nós estamos falando com um vereador, né? Eu tenho observado em vários casos, o prefeito se elege, no caso de uma Câmara que tem 9 vereadores, só fez 4, tem que ter 5 para poder administrar. Mas daqui um pouquinho ele está com 5, está com 6, está com 7 vereadores do lado dele. Esse sistema é que precisa ser repensado. Então, nós não podemos condenar apenas o fato de que foi neste governo que ocorreu, né? Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o deputado Assis Miguel do Couto. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o deputado federal Assis Miguel do Couto. Deputado, no bloco anterior, claro, nós estávamos falando sobre o mensalão que tomou conta de todas as manchetes de jornais televisivas e também escritos. A pergunta houve uma punição aos envolvidos, inclusive com prisão. A pergunta deputado, esses envolvidos vão mesmo para a cadeia, e esses que são envolvidos, que têm mandato, perderão o mandato? O que se discute, o que se ouve, o que se fala lá no Congresso Nacional sobre esses dois episódios? Olha, sobre o primeiro ponto que tu menciona, eu tenho ouvido, já bem antes de estar na pauta do Supremo, por parte de alguns envolvidos, né, que a gente se encontrou, que tem conversas, que já estava se preparando para o pior, né? Ou seja, também temos que entender isso. O julgamento do Supremo foi motivado fortemente pela comoção social, pela importância que a mídia deu para esse tema, né? Então, o Supremo se viu numa situação que teria que fazer alguma coisa. Talvez seja um lado positivo, mas tem um lado negativo, pode cometer algumas injustiças, né? Mas há uma expectativa por parte do conjunto da sociedade, que é essa da prisão ou não prisão. Eu não poderia te afirmar, mas eu tenho a impressão que em alguns casos, sim. Eu creio que isso será uma questão um pouco de concluir esse pacto com a sociedade, e eu acho que o Supremo tende a caminhar para essa linha de condenação com prisões. Alguns mais acentuadas, outras menos, né? Mas é uma suposição, é difícil eu não estou no Supremo, eu estou no Legislativo, não estou no Judiciário. Você pode fazer a análise que qualquer cidadão comum faz, né? Então, a minha avaliação é um pouco esta. Haverá, sim, uma condenação, haverá penalidades que os envolvidos terão que cumprir. Sobre a segunda pergunta, eu tinha esquecido agora. E se eles perderão mandatos que estão envolvidos? Isso vai entrar num processo jurídico, com uma controvérsia, porque se você olhar a Constituição, é claro que só o próprio Congresso pode retirar mandato de parlamentares. Mas também volto à questão anterior, né? Eu acho que o Supremo tem,
na mão uma força enorme e conta com o apoio da sociedade para coisas maiores. Então, mas a própria Constituição também diz que quem tem condenação não pode exercer o mandato. Então, mas o fato é que o mandato está em exercício, eles já foram empossados, foram diplomados e empossados. Então, eu acho que esse vai ser um debate que vai para o campo jurídico. Parlamentares despachando dentro da cadeia. É possível, já tivemos prefeitos presos, despachava da cadeia. Então a nossa legislação é um pouco controversa nesse sentido. Até, deputado, porque tem alguns analistas, alguns cientistas políticos que têm dito, se manifestado na mídia nacional, que se não houver de fato a punição dos envolvidos, que é a prisão, seria o enfraquecimento do Supremo. Seria isso? Também, creio que sim. Por isso que eu analiso desse ponto de vista que o Supremo está vivendo um melhor momento. Você tem uma ideia, o Supremo era pouco conhecido da sociedade brasileira, né? O fato o tornou conhecido e o tornou como uma instituição forte. O guardião das leis. Né? O guardião das leis. Eu acho que isso tem um aspecto positivo, né? Inclusive, a minha opinião, Madruga, é a seguinte: tem setores do PT que quer atacar o Supremo, fazer atos de defesa do partido, nesse sentido. Eu já tenho outra opinião. Eu acho que tem que ser respeitada a decisão do Supremo, é uma decisão institucional, né, soberana, tem que respeitar. Isso que o senhor fala, até o José Dirceu, o José Genuíno, o próprio Falcão, que é o presidente do PT, logo depois aí que saíram as condenações, promoveram um manifesto de desagravo contra o Supremo, né? E meio Sim. até foi... Eu acho que eles, enquanto pessoas, buscando a sua própria defesa, não tenho nada contra. Eu acho que eles têm o direito deles de se defenderem, se expressarem, se manifestarem para a sociedade. O que eu acho um erro é o partido fazê-lo. Eu acho que o partido, até porque se você olhar o resultado eleitoral de 2012, aponta um dado impressionante. O PT foi o partido que mais cresceu eleitoralmente. Ou seja, mesmo aqui no Paraná, voto nominal ao PT foi o partido que, pela primeira vez, o PT foi o mais votado no estado do Paraná. Então, aqui apresenta um pouco uma contradição. Você querer fazer ato de defesa do partido por conta do fato do mensalão é um erro, porque a sociedade não está condenando o partido. A sociedade está conseguindo isolar o fato. O fato é um fato que aconteceu em tal circunstância com tais pessoas. O partido não, o partido é uma instituição, ela existe e ela teve o reconhecimento da sociedade. Então a sociedade não vê, a sociedade em geral, não está vendo e não votou no PT por pena do PT, por causa do processo do mensalão. Votou no PT porque acredita que melhora o salário, melhora os empregos, melhora a educação, tem investimentos, o país está bem, a economia está crescendo, e por isso votou no PT. E acredita e espera do PT isto. Então, a sociedade, por um lado, quer isolar o caso do mensalão, que é um aspecto positivo, aconteceu, um fato, podia acontecer com qualquer partido, aconteceu com o PT, então, a sociedade está fazendo isso. Então, é um erro querer trazer esse fato para dentro do partido. Agora, esse é um erro. Agora, deputado, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi no mandato dele. Ele era o chefe, quer dizer, em tese, todos esses atos aconteceram para beneficiar o seu mandato. O senhor acredita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve alguma participação e poderá ainda ser indiciado nesse processo do mensalão? Agora estourou mais um escândalo, mais um problema, envolvendo mais uma vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a participação dele nessa teia de corrupção que se instalou nesse período? É muito difícil, Adir, porque, veja, essa chefe de gabinete em São Paulo, que está envolvida agora, que foi demitida imediatamente pela presidenta Dilma, eu não tenho nenhuma dúvida que o que ela fazia, a Dilma não sabia, porque senão ela tinha demitido antes. Então, ocorrer fatos como estes nos bastidores, né, do poder e o chefe do executivo não saber, eu acho que já está bem claro que pode ocorrer. Então, eu associo o fato da secretária do governo, do escritório do governo em São Paulo, com o fato do presidente Lula, porque eu não tenho nenhuma dúvida que uma das mais ferrenhas combatentes da corrupção é a presidenta Dilma. E ela não tolera esse tipo de comportamento. Demitiu imediatamente, como fez com outros anteriormente. E fazem 2 anos, e durante esses 2 anos ela conviveu com uma pessoa muito próxima, cometendo esse tipo de erro. Como ela tinha também a Erenice, que era a adjunta dela
quando ela era ministra-chefe da Casa Civil, também teve que demitir. Eu acho que o poder ele tem alguns mistérios e nos dá algumas surpresas. Associando a isso, eu acho que o presidente Lula dificilmente sabia, porque se ele soubesse, na minha opinião, todo o projeto de vida que ele construiu, o projeto de governo que ele fez para o país, ele não ia conviver com uma situação dessa natureza dentro do Palácio do Planalto, se ele soubesse. Essa é a minha interpretação. Mas, deputado, eu vou chamar o nosso segundo intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o deputado Assis Miguel do Couto. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o deputado Assis Miguel do Couto. Assis, o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo. A pergunta é, economicamente falando, nós vamos ter um Brasil economicamente antes da Copa e um Brasil economicamente após a Copa. O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que há muitas dúvidas e questionamentos a respeito disso. O mundo está em crise, principalmente a Europa. Eu estive há 2 semanas na Bélgica, passei na Holanda, na França, e você percebe que há uma crise forte. Lá o que mais se comenta nesse momento é Portugal, por exemplo, que está quase quebrando. Nós temos um receio e há um risco ainda desta crise afetar a nossa economia. O governo acho que sempre trabalhou com esta hipótese e sempre tomou medidas para que ela não ocorresse com gravidade, com profundidade aqui no Brasil. E conseguimos ir bem até agora. Eu quero analisar a Copa como um aspecto positivo. Eu acho que qualquer país com medo de crise ou ameaçado pela crise gostaria de ter uma Copa, porque são investimentos que têm retorno. A África, por exemplo, recentemente, né? Então, a minha avaliação é positiva, de que a Copa ela trará um desenvolvimento, uma série de investimentos que ficam no Brasil, que são, digamos assim, resultados positivos para o futuro. Só tem que ser bastante criterioso. Acho que nós temos grandes obras com dificuldade de saírem no cronograma combinado. Nós temos obras que têm problemas, estão no TCU, com problemas de licitação, de superfaturamento. Eu acho que esse é o grande desafio, mas as obras que o Brasil está fazendo para a Copa, com certeza são obras que ficam, como o caso de aeroportos, mesmo os estádios. Então, deputado, o senhor, a gente já falou na introdução do programa, o senhor está no 3º mandato. Aqui em Francisco Beltrão, particularmente no seu primeiro mandato, o senhor redondamente fez 8.000 votos, no segundo mandato o senhor reduziu para 6.500 votos. A surpresa foi minha e com certeza sua também. No 3º mandato, o senhor avançou então de 6.500 para 9.600, uma votação fantástica no meu ponto de vista. A pergunta então é, deputado, qual foi a sua avaliação do senhor ter crescido bastante nas urnas aqui no município de Francisco Beltrão? E também foi a maior votação sua que o senhor fez dentre as 3 eleições no total de votos aqui no Paraná. Olha, Madruga, eu tenho a seguinte avaliação. A primeira eleição era pouco conhecido. Mesmo em Francisco Beltrão, estando aqui com a família, eu fui presidente da Acessuar, estruturei o sistema Cressol, fui o primeiro presidente. Hoje a Cressol se esparramou para o Brasil inteiro, mas sua sede principal continua em Francisco Beltrão. É algo de bom que Beltrão exporta, né, para todas as outras regiões. Mas eu era pouco conhecido, então acho que na segunda nós tivemos um problema interno. Político, acho que de condução, de organização de um grupo de apoio aqui em Francisco Beltrão. Mas já estava um pouco mais conhecido, mas tivemos um problema interno. Na terceira eleição, nós combinamos 2 coisas. A gente se tornou mais conhecido, a gente passou a usar mais o rádio aqui, né, os meios de comunicação de Francisco Beltrão, e combinado com um grupo de apoio extraordinário que a gente tem aqui. A gente tem tido se consolidado um grupo de pessoas no PT e fora do PT que fizeram a nossa campanha. Uma campanha barata, modesta, mas uma campanha casa em casa, conversando com as pessoas. Então nós combinamos as 2 coisas e conseguimos. E isso não ocorreu só aqui, porque veja, a minha primeira eleição foi com 43.000 e poucos votos. A segunda eleição com 63.000 e poucos votos. E a terceira eleição com quase 95.000 votos. Então, nosso crescimento ele é continuado.
sustentável, ou seja, não crescemos de forma exagerada, mas o crescimento vem ocorrendo na medida em que as pessoas vão descobrindo melhor o nosso trabalho, vão conhecendo melhor aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, e vão depositando mais confiança. Então não é um crescimento à base de financiamento de campanha, de grande mídia. Eu não sou da grande mídia, eu gosto do rádio, do interior, do jornalzinho, não sou de estar na grande imprensa, mas é estas formas que chegaram até as pessoas. Então nós tivemos esse crescimento não só em Francisco Beltrão, como também em toda a região e em alguns municípios fora do Sudoeste. Deixa eu fazer uma pergunta, deputado, aqui, como diz outro, olho no olho, na lente da verdade. Na última eleição, o senhor sempre fez uma dobradinha com a Luciana, Assis do Couto e Luciana Rafaim, deputado estadual e deputado federal. Na última eleição, houve uma cisão entre o deputado Assis do Couto e a Luciana, que em alguns municípios, e mesmo aqui em Francisco Beltrão, a gente percebeu que não havia aquela dupla Assis e Luciana. O que aconteceu naquela eleição? Eu não posso falar da Luciana, eu não tenho esse direito. Acho que é uma grande parlamentar, uma grande deputada, uma liderança reconhecida, né, na região, então eu não tenho nenhum motivo para desfazer. Eu acho que o que acontece na política, no partido, são circunstâncias, são disputas internas partidárias. E é impressionante isso. Eu já ouvi de outras pessoas, você não é o único que observou isso, né? O que existe são opções partidárias internas que muitas vezes nos separam. Não há nenhum problema pessoal em relação à Luciana e tenho certeza que dela em relação a mim também não há nenhuma questão pessoal particular. Eu acho que há um respeito muito grande, estamos dentro do mesmo partido, dentro do mesmo projeto do governo federal. Dentro da mesma ala? Aí que está um pouco a diferença. O partido tem correntes partidárias internas que muitas vezes o interesse local e regional é atropelado pelo interesse dentro do partido a um nível estadual e nacional. E eu acho que o que nós sofremos aqui é isto, é que a gente é pressionado por interesses que não são daqui da região, né, e que querem cavar votos, fazer seu espaço legítimo, político na região. Mas, deputado, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tinha um monte de assunto aqui para a gente debater e discutir, mas infelizmente o tempo é esse. Acabou, eu dou aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, Madruga, Adir, parabenizar pelo programa que vocês fazem, né, toda a semana aqui na TV Beltrão, cumprimentar a toda a sociedade beltronense, né, vai viver agora a fase de uma nova administração a partir de janeiro, nós desejamos aos que tomam posse muito sucesso, a população tem uma grande expectativa e nós temos um grande compromisso de atender essa expectativa da sociedade. Desejar, com certeza, não voltarei aqui antes do Natal, do dia 1º do ano, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos, né? E que estejamos em 2013 buscando alcançar aqueles objetivos que ainda não conseguimos alcançar até agora. Mas, Adir, nós também aqui do programa Dentro do Fato queremos agradecer pela tua presença aqui no programa. Eu vim aqui debater assuntos assim tão espinhosos, né, como foi a questão do mensalão, das punições, mas isso faz parte da democracia. Nós que somos da imprensa temos a obrigação de levar a informação para a população, porque a população precisa saber disso. Quero agradecer também sempre a participação aqui do comunicador Adir Celeste, lembrando a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as segundas-feiras, às 22 horas na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.